Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Você está no canal Professor Belei, a notícia sem filtro. E eu venho pedir aos amigos, gentilmente, que ajudem esse canal, tornando-se membro do canal Professor Belei. Você pode ser membro por R$ 2,99 mensais, R$ 6,99 mensais, ou, se preferir, pagar um pouquinho mais para ajudar um pouquinho mais o canal por R$ 7,99. São 3 preços. A membresia é para ajudar, apenas para ajudar, porque a cada dia que passa, os canais conservadores ou meramente cristãos estão mais reservados a um núcleo, a um pequeno grupo de afins da temática. O YouTube já não divulga sequer os vídeos postados por este canal. Divulga, mas muito pouco em comparação ao número de inscritos. É sempre para um pequeno e reduzido grupo. Assim, a cada dia que passa, fica mais difícil a nossa sobrevivência nessa plataforma. Pois bem, para nos mantermos em pé, para nos mantermos operando aqui nessa plataforma, e trazermos diariamente notícias internacionais para você, eu peço sim a sua ajuda. Contribua com o canal tornando-se membro, ou por R$ 2,99 mensais, ou por R$ 6,99 mensais, ou por R$ 7,99. Qualquer uma dessas escolhas nos ajudará e muito. Bem, meus amigos, hoje o assunto não podia ser outro senão Donald Trump. Ontem, Donald Trump falou para a Assembleia Geral da ONU e atacou diretamente a China. Mas algo também tem produzido muita inquietação no lado dos oponentes do Partido Democrata ou na esquerda norte-americana, que é a indicação de Donald Trump para o próximo juiz da Suprema Corte. Quem está cotadíssima para fazer parte da Suprema Corte é a belíssima juíza, essa belíssima senhora que vocês estão vendo, a juíza Amy Coney Barrett. Ela é jovem, é bela, como disse, e é, acreditem, carismática católica. É uma conservadora pertencente aos quadros do movimento carismático católico. Bem, não bastasse ser jovem, e isso indica que ficará muito tempo na Suprema Corte, não bastasse ser conservadora, é também carismática, o que enfureceu principalmente a ala feminista do Partido Democrata, porque já existe hoje mesmo, uma organização de protestos em todos os estados norte-americanos contra aquilo que as feministas consideram ser uma ofensa à mulher de modo geral, a indicação de uma senhora que se diz serva. Só que, no caso, Amy Coney Barrett se diz serva do Senhor, ou melhor, não diz, ela está fugindo dessa polêmica, mas a polêmica existe. A agência Reuters de notícia trouxe hoje a seguinte informação. A indicada por Donald Trump, talvez a favorita para ocupar a cadeira na Suprema Corte, Amy Coney Barrett, pertence ao grupo People of Praise, que é uma comunidade carismática católica, uma comunidade autodenominada carismática,
que tem enfrentado um interesse renovado desde que o presidente Donald Trump colocou Amy como uma possível indicada por ele para a Suprema Corte. A matéria da Reuters diz que o grupo afirma em seu site que é formado por liberais e conservadores. Porém, segundo a Reuters, é muito mais conservador do que liberal. Diz também a matéria que o grupo recusou-se a confirmar ou negar se Barrett era membro do grupo, embora o The New York Times já tinha confirmado em 2017 que ela sim pertencia ao grupo da Renovação Carismática Católica. A polêmica é tão grande que o coordenador deste grupo nos Estados Unidos, o porta-voz do grupo, melhor dizendo, Sean Connelly, teve que dizer a Reuters que as mulheres carismáticas católicas não são consideradas subservientes, menos ainda consideradas subservientes pelo People of Praise, e que muitas ocupam cargos de liderança, como dirigir escolas e ministérios. Mas isso nada adianta, porque a esquerda usa esta fala para acusá-la do contrário. Está vendo? Eles confirmaram que ela é serva. Pois é o que está dizendo uma ex-integrante do grupo, hoje uma notória feminista, de que o grupo é sim altamente machista. Trata-se de Anika Feil, ex-membro do People of Praise, diz a Reuters. Ela criticou fortemente o grupo chamando-o de uma seita e disse em uma entrevista que as mulheres no grupo, na seita, são completamente obedientes ou subservientes aos homens e que os pensadores independentes são humilhados dentro do People of Praise. São humilhados, interrogados, envergonhados e evitados. Feil, que no ano passado escreveu um post no blog intitulado Eu Vivi o Conto da Serva, disse que planeja chamar todos os senadores dos Estados Unidos para se oporem à indicação de Barrett, caso ela se torne, sim, indicada por Donald Trump. Em relação à polêmica, a Reuters diz que a possível juíza da Suprema Corte, Barrett, não respondeu aos pedidos para comentar essa fala a Reuters. Mas diz também que Shara Luftus, assistente judicial de Barrett, escreveu através de um e-mail para Reuters que a política da juíza é não dar entrevistas ou comentários à mídia. Já Donald Trump disse que planeja nomear um juiz para a Suprema Corte ainda nesta semana, já para o lugar da falecida Ruth Ginsburg. Bem, o grupo People of Praise tem cerca de 1.700 membros em 22 cidades nos Estados Unidos, Canadá e Caribe, de acordo com o site oficial, e foi fundado em 1971 em Indiana, em South Bend, Indiana, também sede da Universidade Notre Dame, que é liderada por católicos. Admiramos os primeiros cristãos que foram guiados pelo Espírito Santo para formar uma comunidade, diz o site oficial da People of Praise, traçando suas origens até o final dos anos 60, quando os alunos e professores da Notre Dame experimentaram, segundo o site, uma renovação do entusiasmo e fervor cristão, juntamente com os dons carismáticos em falar em língua e curar através de imposição de mãos. Bem, aí está dado o precedente para uma revolta inominável, outra, acrescentando-se à já existente revolta do Black Lives Matter.
uma mulher carismática e ainda por cima serva. É tudo que a esquerda abomina. Mas, por outro lado, Donald Trump tem a possibilidade de deixar como legado, sim, uma juíza jovem. E aí é que está, de fato, o problema. Donald Trump tem como, sim, renovar e muito a Suprema Corte, porque poderá, sendo eleito, indicar ainda mais 2. É provável que tenha a chance de colocar ainda mais 2 juízes na Suprema Corte, mais 2 conservadores. O que seria um golpe terrível nas pretensões globalistas que se sustentam hoje basicamente nas Supremas Cortes do mundo afora, ou melhor, que sustentam as suas premissas essenciais nas Supremas Cortes. Premissas essenciais como controle social, domínio ideológico da saúde pública, também os movimentos sociais de esquerda, via de regra violentos, e por assim dizer, espírito de salvação da Terra, baseados na ideia de que o planeta está enfrentando uma crise que pode ser irreversível, a crise climática, e, portanto, é preciso mudar todo o registro energético do planeta e assim por diante. As Supremas Cortes são essenciais para que os globalistas assentem definitivamente esses 4 pilares de uma revolução sem precedentes na história humana, que acarretará, claro, redução populacional e criminalização da gestação, por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça. As Supremas Cortes no mundo todo têm feito este papel, aprovado leis absurdas que permitem a matança de crianças já não mais só no ventre, mas já imediatamente nascidas. Pois é. Bem, outra fala importante de Donald Trump ontem, ou melhor, outra matéria que destaca muito a fala de Donald Trump foi o discurso que ele fez para a Assembleia Geral da ONU. O presidente americano, diz a Infobae, pediu à comunidade internacional, através do discurso para a Assembleia da ONU, que responsabilize a China pela pandemia do coronavírus, denunciando falta de medidas e informações por parte do gigante asiático que permitiram a disseminação da doença pelo mundo. O líder norte-americano disse que o mundo travou uma grande batalha contra um inimigo invisível, o vírus chinês. Palavras de Trump, o vírus chinês. E, embora estivesse otimista com a derrota da pandemia, apontou para a China como o país de origem do Covid-19 e disse: devemos responsabilizar a China, que lançou essa praga no mundo. Conforme Trump revisou, o regime de Xi Jinping proibiu viagens internas, mas, ao mesmo tempo, permitiu voos internacionais, sem oferecer nenhuma informação confiável. E aqui se apoia a denúncia de Donald Trump. Xi Jinping proibiu os voos internos. Por quê? Porque reconhecia que havia uma pandemia no país. Mas não se importou com os voos internacionais. Ora, mas se alguém contaminado lá na China voar para os Estados Unidos, por exemplo, poderá espalhar o vírus nos Estados Unidos? O que o senhor teria a falar sobre isso, senhor Xi Jinping? É o que Trump está fazendo, colocando Xi Jinping na parede. Vocês sabiam que acontecia algo gravíssimo, mas não se importaram com a possibilidade deste algo gravíssimo espalhar-se pelo mundo, enquanto vocês lá faziam de tudo para controlar o problema. É criminoso, claro,
Trump está fazendo uma denúncia de que houve um crime, uma premeditação a um crime por parte do governo chinês. E aí? Bem, aí Trump pede responsabilidades à China. Ele diz: o governo chinês e a Organização Mundial de Saúde, que é virtualmente controlada pela China, afirmaram falsamente que não havia evidência de transmissão de pessoa para pessoa, mas depois disseram falsamente que os pacientes assintomáticos não transmitiam a doença. E isso tudo verificou-se uma grande mentira. Terminou dizendo a respeito da pandemia que esta será derrotada e os Estados Unidos vão entrar numa era de prosperidade e paz sem precedentes. Claro, aqui ele está falando para o público interno, já que as eleições se avizinham, mas o problema existe. Bem, Trump diz que é preciso responsabilizar a China, é preciso que alguma punição aconteça. Só não disse como e quem fará este papel de punir a China. É verdade, se tudo isso realmente se confirma, e tudo indica que sim, a China tem uma responsabilidade. Ela permitiu que a pandemia se espalhasse pelo mundo e gerasse novos bolsões de miséria no Ocidente. Quebradeiras, desemprego em massa e as mortes, claro, principalmente as mortes. Precisa sim ser responsabilizada. Só que por enquanto está tudo na base da retórica. Alguma ação tem que ser tomada. Só que Trump, por enquanto, não pode dizer o que deve ser feito, por causa das tais eleições, claro. Razão a mais para a esquerda, ou melhor, os globalistas, que engloba toda a esquerda, desesperar-se em relação às eleições. Se Trump ganhar, acaba o sonho americano de implantar o regime chinês no mundo. Ou pelo menos vai sofrer um duro golpe. Trump também falou sobre libertar os povos de Cuba, da Nicarágua e da Venezuela, mas mais uma vez não disse como. Pois é, há décadas eu ouço essa mesma história, é preciso libertar Cuba. Agora já há vários anos a mesma história em relação à Venezuela, mas Cuba está aí, comunista no calcanhar dos Estados Unidos desde os anos 60. Será que depois de novembro acontecerá alguma coisa inédita em relação a isso também? Quem viver verá. Em relação à juíza belíssima, juíza Amy Coney Barrett, seria bom que os carismáticos rezassem bastante para que dê certo, para que seja ela a indicada e aprovada. Agora é hora de reavivar mesmo o espírito de oração. Até depois.